Jornal Anhanguera de volta e mais uma vez nós voltamos ao Parque Estrela d'Alva 7, aqui em Lusiânia, para ouvir os moradores reclamando da falta de asfalto no bairro. A repórter Nayara Santos foi lá conferir. Olá, eu me chamo Elisângela, sou moradora aqui da Rua 1 do Parque Estrela d'Alva 7 e estamos aqui para a gente pedir, para que os governantes façam o nosso asfalto e que limpe aqui esses matos aqui para a gente que se esconde mau elementos, E a gente ligou para a TV Anhanguera para poder vir aqui dar um apoio para a gente. Bom, os moradores da Rua 1 do Parque Estrela d'Alva 7 chamaram a nossa equipe e aqui estamos. Viemos sentir um pouco na pele o que esses moradores sofrem com um problema que é a falta de asfalto. Tem morador aqui que mora há mais de 20 anos e nunca viu uma solução para esse problema. A Patrícia, por exemplo, mora aqui há muitos anos, né, Patrícia? E na época do frio sofre, né, Patrícia? Por quê? A gente sofre muito com a poeira, porque aí é alergia, é problema respiratório, com criança pequena, Fica difícil até sair na porta aqui. É muito tempo e assim, a gente de vez em quando passa para troca, muito rara às vezes, Passa aí e aí a gente até ilude, pensando que vai sair mesmo alguma coisa e infelizmente até hoje nada. 9 anos já que eu moro aqui, isso é só 9, porque tem gente que tem mais, E é tanta promessa e o mais triste é porque ainda no mapa da prefeitura consta que a rua é asfaltada, E sendo que é a situação aqui. Pois é, a situação é complicada para todo mundo, gente? Pedestre, motorista, motoqueiro. O Pablo também mora aqui já tem muito tempo, Pablo? É motoqueiro e é complicado passar por aqui. Na verdade, pela falta de não ter o asfalto e como desce muita água lá em cima aqui que esburaca toda a rua, e aqui é uma empresa que recebe muito caminhão, fica difícil transitar, tanto pedestre como motoqueiro. O motoqueiro mesmo no dia de chuva não passa por aqui. A gente tem outra rua asfaltada, isso aqui é só 2 ruas e desce muita água lá de cima para cima dessa rua aqui. E aí fica muito esburacado, não passa motoqueiro para cá não. Bom, quem chamou a nossa equipe, na verdade, foi a Elisângela. O problema aqui está longe de terminar pelo visto, Elisângela? Além da falta do asfalto, vocês sofrem com uma outra questão também. É, o mato, que pode esconder mau elemento, E assim, se a gente quer limpa, a gente tem que mandar limpar, sabe? Porque a prefeitura mesmo não aparece para poder limpar esse mato, Complicado. Complicado. Bom, todos os moradores estão indignados, alguns já até perderam a esperança de ver todos esses problemas solucionados. A Sara, inclusive, fez até um cartaz aqui, Sara? Sua família chegou a procurar a prefeitura, mas as respostas não foram satisfatórias, Com certeza. E assim, lá está constando que não tem asfalto, O que indigna mais a população. E nós queremos o nosso asfalto, Porque lá está constando que tem asfalto. E cadê o asfalto daqui? E minha mãe aqui, como vocês podem ver, a minha mãe ela tem problema na perna. E para ela andar aqui, ela tem que ter auxílio nosso, Meu e da minha família. E nós queremos uma solução ainda este ano, porque é só promessas, só tem promessas. E nós queremos aqui agradecer também à TV Anhanguera pelo apoio. Já é a 2ª vez que vocês estão aqui, E nós agradecemos muito, E queremos uma solução. E se for da vontade de Deus, que tudo der certo, vai ter o nosso asfalto. E aí, prefeito, cadê o nosso asfalto? Bom, é esta pergunta que fica aqui, Cadê o asfalto? Cadê a limpeza urbana aqui desta rua? Será que a prefeitura vai resolver esse problema? Já existe um prazo? Já existe uma programação, um planejamento? Vamos ouvir aí, o retorno, a resposta dos governantes da prefeitura. Esse é um problema que nós já mostramos várias vezes aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Eu, inclusive, já estive lá nesse bairro conversando com os moradores e é um problema que persiste, Nós entramos em contato com a Prefeitura de Lusiânia e a resposta foi que a secretaria responsável aguarda a liberação de verbas para abrir um processo de licitação para a realização dos trabalhos de pavimentação no bairro. Nós aqui da TV Anhanguera continuamos, então, acompanhando de perto essa situação. E os comerciantes da rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, estão preocupados com a indefinição do que vai ser feito no terminal. Segundo eles, as vendas caíram por conta das obras de reforma. Enquanto o futuro da rodoviária é incerto, os comerciantes dizem que nem pensam em investir mais por aqui. Você tem que melhorar o seu estabelecimento com recursos próprios. E numa indecisão dessa, fica muito difícil de fazer investimento. E aí, investimento você não faz, você não gera emprego. E sem contar as noites mal dormidas,
governador Ibanez Rocha afirmou na quarta-feira que pretende ainda neste segundo semestre começar a selecionar as empresas interessadas em administrar a rodoviária. A principal preocupação dos comerciantes é se vão ficar aqui e se as taxas vão aumentar. Para quem paga aluguel, entendeu? Paga funcionário, a despesa é muito alta. A despesa não é baixa. O Raimundo chegou à rodoviária na época que existia fila para tirar foto 3x4, há 48 anos. Isso preocupa muita gente, porque ninguém sabe o que vem atrás disso aí, né? Porque nós sabemos que nós que somos patrimônio e cultural, artista de Brasília, não sei como é que vai ficar nossas condições aqui. Uma loja como essa na rodoviária, com 40 metros quadrados, custa R$ 3.186 de taxas de ocupação e rateio, R$ 79 o metro quadrado. De acordo com o Sindicato da Habitação do DF, o aluguel do metro quadrado na Feira dos Importados, por exemplo, chega a R$ 500. Se essa rodoviária tivesse uma gestão profissional, com certeza seria um dos metros quadrados mais caros do Brasil. É exemplo de todas as grandes rodoviárias do mundo, porque tem uma alta circulação, um alto poder aquisitivo, que tem o Distrito Federal, pessoas que circulam o tempo inteiro, além de turistas, e muitas pessoas que vêm de fora também visitar a capital. Aqui são nada menos que 146 lojas e a administração da rodoviária diz que não sabe quanto arrecada com a taxa dos comerciantes. Afirmou que o responsável pela cobrança é o DF Trans. Já o DF Trans disse em nota que desde março os contratos das lojas estão sendo transferidos para a Secretaria de Cidades. Nessa história, comerciantes afirmam que há 3 meses não pagam as taxas porque o governo não manda os boletos. Dados do GDF, via Lei de Acesso à Informação, mostram que os comerciantes têm uma dívida superior a R$ 5 milhões. De junho de 2016 até março desse ano, os lojistas pagaram R$ 8.400.000 de taxas. Eles reclamam que está difícil manter as portas abertas com tantos custos e com um movimento menor, depois que parte da rodoviária foi interditada para a reforma. Com essa parte da rodoviária aqui interditada, o fluxo caiu, o movimento caiu, não está muito bom. Está muito bagunçado, muito barulho, muito desorganizado. E isso prejudica todos. Prejudica mesmo, né? Mudando de assunto, agora a gente vai conhecer um trabalho de seleção genética assistida. Boi que come naturalmente igual ao outro, mas que engorda até 20% a mais. Isso é conhecido também como eficiência alimentar. A pecuária de precisão, de ciclo curto e mais lucrativa para o pecuarista. O Centro de Desempenho Animal foi construído há 3 anos, nesta área da Embrapa Arroz e Feijão, no município de Santo Antônio de Goiás. Por ano, cerca de 100 tourinhos com 8 meses chegam aqui para serem avaliados. Antes disso, todos passaram por um processo de pré-seleção nas fazendas, envolvendo cerca de 2.000 animais. E a gente vai identificar dentro desse rol de animais disponíveis quais os animais têm um diferencial do ponto de vista de desempenho, aí o desempenho global. A gente faz uma avaliação na ultrassonografia, via ultrassonografia desses animais, para ver como é que é o rendimento de carcaça, como é que é o acabamento de carcaça. Mesmo na parte de pasto, a gente consegue identificar alguns animais que têm um potencial maior do que os outros, e isso faz parte da avaliação global. A avaliação no pasto dura 294 dias. Somente os que são considerados superiores de elite vão para a etapa seguinte, a nutrição com silagem excelente. Aqui é coletado o material para fazer a genotipagem e exame de DNA. O curral é todo automatizado. Ao passar pelo bebedouro, por exemplo, o animal é pesado. Todos os animais têm um brinco como esse, que na verdade funciona como um chip, que monitora o comportamento do boi aqui dentro do curral, inclusive a hora que ele vem até o coxo para poder comer. E o coxo, na verdade, é uma balança que vai dizer quanto que ele está comendo por dia. Aqui, a cada 10 minutos, o sistema carrega, envia os dados para a nuvem, no provedor da Intergado processam-se os dados e retorna à rede, onde lá do meu escritório eu consigo monitorar tudo o que está acontecendo aqui embaixo. No computador, um gráfico revela todas as informações dos animais. Em tempo real, do que ele é geneticamente. Este touro da Embrapa, a cada 1000, ele está entre os 5 melhores do Brasil. Os números que o supervisor do núcleo de pesquisa mostra no gráfico são dados de desempenho deste Nelore,
o Supremo. No Centro de Desempenho nós temos vários critérios, características agrupadas por crescimento, reprodução, carcaça, eficiência alimentar. Dentre essas características, você não tem animal perfeito, mas você tem animais que se enquadram melhor em determinados sistemas de produção e de acordo com o objetivo econômico do produtor. Entre estas características, uma chama bastante a atenção dos pesquisadores: a eficiência alimentar. Uma coisa interessante, de 600 animais que a gente já avaliou nesse 1 ano e meio de operação daqui do centro, a cada lote que passa nós estamos encontrando, em média, uma diferença de consumo ajustado, para mesmo grau de acabamento, mesmo peso e mesma taxa de ganho, uma diferença de 20%. Ou seja, tem animais que chegam a consumir 20% a menos do que o outro extremo não eficiente. As mesmas características genéticas podem ser repassadas para as vacas. No rebanho de cria, a economia para o pecuarista pode ser ainda maior. Esse mesmo cálculo a gente poderia, então, em 100 vacas, se a gente melhorar elas para eficiência alimentar, buscando esses dois extremos de 20%, nós poderíamos chegar num ponto de aumentar em 20% o número de vacas produzindo na mesma área. Ou diminuir 20% da área para o mesmo número de vacas produzindo. Além do Nelore, o projeto envolve o Brahma, o Guzerá e o Tabapuã, todos zebuínos. Com essa evolução tecnológica da automação pecuária, das parcerias e da tecnologia brasileira desenvolvida, hoje nós conseguimos gerar informações que realmente fazem a diferença e colocam o Brasil na vanguarda mundial em termos de informações tecnológicas em bovinos de corte. 70% da produção de carne no Brasil ocorre na região de Cerrado. Por isso, o interesse dos pesquisadores de envolver propriedades localizadas no bioma. Nós trabalhamos com a nata da seleção do Nelore do Brasil. Um aspecto importante da pesquisa é que ela se dá a partir da realidade do rebanho nacional. Ajuda o nosso trabalho, ajuda o trabalho dos criadores e, consequentemente, ajuda toda a pecuária. E os melhores touros são disponibilizados para leilões e para centrais de inseminação artificial. A coleta de sêmen e a distribuição em âmbito nacional permite que se atinja todo o território nacional e até mesmo a América Latina em alguns países, como Paraguai, Bolívia, Colômbia, Argentina. E em instantes, a equipe goiana conquista a medalha de prata em competição internacional de física. Você vai ver também como as belezas da região do Aruanã estão atraindo turistas nas férias de julho. Tem também a receita com tempero italiano que conquistou Goiás. Você também pode participar do Jornal Anhanguera, primeira edição, mandando seu vídeo, sugestão de reportagem e reclamação para o nosso WhatsApp 984424000. Mas antes, preste atenção nessas dicas. Uma equipe goiana foi motivo de orgulho na maior competição de física do mundo. Alunos e professores fizeram parte da delegação brasileira que ganhou a medalha de prata na disputa que envolveu 34 países. Entre tantas chegadas no aeroporto nesse final de semana, uma delas foi especial. É a da equipe brasileira que volta ao país com a vitória pendurada no peito. É o trabalho cumprido, depois de dormir tantas poucas horas, agora saber que eu posso descansar, mas preparar para o ano que vem também, né? Então, sempre pensar no futuro. Felipe, Vinícius e o professor Gregório fizeram parte da delegação brasileira que levou medalha de prata na maior competição de física do mundo. Nível muito alto, debates entre os competidores e pouco tempo para resolver as questões mais difíceis de física que a gente possa imaginar.
e cada passo é analisado de perto por técnicos que não deixam passar nada. Você tem que discutir os problemas dos outros times. Então, a minha dificuldade, que eu vejo como principal obstáculo, é nessa parte da discussão, de conseguir vir com ideias novas e conseguir vir com sugestões novas para trabalhos que já estão prontos. 34 países participaram da competição, incluindo alguns tradicionais na área da física, como a Singapura, por exemplo, que é campeã invicta há 5 anos. O desempenho brasileiro foi tão bom que a equipe ficou na frente da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O torneio deste ano foi na Polônia. Horas de viagem depois, e a família pôde finalmente dar aquele abraço e dizer o tamanho do orgulho de todo mundo por aqui. Muito orgulhosa, né, por essa trajetória dele, por esse sucesso da equipe brasileira já nessa Olimpíada. Assim, realmente é muito gratificante e agradeço a Deus por isso. A intenção dessa turma é marcar presença no ano que vem de novo e encarar mais uma vez o ritmo de estudos que parece não ter fim. Competição que essa final, inclusive, foi frequentada por empresas, universidades, e dali eles estão orientando e buscando esses talentos que, poxa, são meninos que daqui 5, 10 anos a gente vai ouvir falar de muitos. Nossos parabéns aí para toda a equipe. E julho e Rio Araguaia são quase sinônimos, né? Nessa segunda quinzena do mês, mais e mais pessoas chegam ao Rio para curtir a Praia dos Goianos. Nossas equipes foram até Aruanã e mostram agora como as belezas naturais do Araguaia encantam gerações e atravessam as temporadas. Prepare as malas, coloque as tralhas no barco, porque tá rolando a temporada que é a cara do povo goiano. É tempo de curtir as praias do coração do Brasil. E a partir de agora, você vem comigo nesse passeio. E olha, se prepare, porque as imagens da natureza estão belíssimas. O patrimônio dos goianos, o Rio Araguaia, está mais lindo do que nunca. E esse cenário atrai gente do estado todo. Os bancos de areia se transformam em acampamentos. O que não falta é diversão. O que não pode faltar num acampamento do Araguaia? Boas companhias, muita alegria, cerveja e a boa companhia, aqui todo mundo junto. O Araguaia é ponto de encontro de famílias e amigos. Os turistas ficam o ano todo na expectativa para a chegada do mês de julho. É dar uma descansada, né? Fugir um pouco da rotina, né? Curtir a praia aqui uns final de semana, né? É um lugar maravilhoso, muito bom para divertir. Quem quer descansar e desfrutar da vida, vem para Aruanã. A natureza dá as boas-vindas ao turista e ao mesmo tempo pede ajuda. Toda essa diversão só é possível graças a ela. É por isso que o Viver Cidade desembarcou em Aruanã. Foram distribuídas mudas de árvores nativas do Cerrado e balões biodegradáveis ganharam o céu cheios de sementes de conscientização. E a conscientização ambiental também está presente no Estrelas do Araguaia. O projeto percorre casas e acampamentos falando da importância da preservação. Quando eu era muito pequeno, sempre tinha uns grupos que passavam nos acampamentos conscientizando as crianças sobre a importância de preservar o Araguaia. Cresci com isso na cabeça e como eu já sou produtor cultural, eu juntei as duas coisas, né? Esse lado ambiental com também prestigiar os artistas goianos nos acampamentos. O Araguaia é lindo, mas se a gente não cuidar, vai acabar. E para fechar com chave de ouro, não poderia faltar aquela imagem tradicional de Aruanã. O cinegrafista Edivaldo Salvador foi testemunha desse pôr do sol que encanta qualquer espectador e que agora você tem a oportunidade de curtir. O sol parece se esconder atrás do rio, dourando as águas do Araguaia. O dia está terminando, mas a paixão por esse momento atravessa temporadas. É muito bom, eu não conhecia, né? Não pensava que era desse jeito, né? Maravilhoso assim, foi ótimo. Eu venho todo ano e todo ano eu me apaixono. Cada dia é um pôr do sol diferente, é muito lindo. É o pôr do sol mais lindo do Brasil! E você vai aprender agora uma receita diferente, a burrata. A palavra significa amanteigado em italiano. O prato é um queijo cremoso empanado feito com leite de búfala e é muito saboroso.
O Gerley Machado é chefe de cozinha há mais de 10 anos. Esse ano, o Gerley inovou na criação dos pratos que faz. Ele começou a fabricar burratas de uma forma artesanal. A burrata é um queijo cremoso de origem italiana feito com leite de búfala. A palavra burro significa manteiga em italiano. A mais recente criação do Gerley foi a burrata empanada. Então anote aí os ingredientes. Uma burrata, 100 gramas de farinha de panko, que pode ser substituída pela farinha de rosca, 100 gramas de farinha de trigo e 2 ovos. Para fazer o tomate refogado que acompanha o prato, você vai precisar de 20 tomatinhos, 1/4 de cebola, 1 dente de alho, uma porção de ervas desidratadas e uma porção de molho pesto. Primeiro, pique o alho e a cebola. Depois, na vasilha com os ovos, coloque 1 copo de leite, uma pitada de sal e misture. Em seguida, empane a burrata. Passe primeiro na farinha de trigo, na farinha dos ovos e, por último, na farinha de panko. Hora de fazer o refogado de tomate. Numa frigideira, coloque azeite e refogue o alho e a cebola. Depois, os tomatinhos e uma porção de ervas desidratadas. Uma vez refogados os tomatinhos, eles vão para um prato. Agora, hora de mergulhar a burrata, já empanada, numa vasilha com óleo no fogo alto. Ô Gerley, a burrata, ela fica no óleo, mergulhada no óleo, assim, fritando por quanto tempo? 2 minutinhos, é o suficiente para dourar a farinha panko e a burrata ficar quente. Daqui a pouco ela começa a derreter, tá vendo? A burrata empanada é colocada sobre os tomatinhos refogados. O toque final é com molho pesto. O Gerley levou poucos minutos para deixar tudo pronto, né, Gerley? E é um modo de preparo bem simples. É bem simples e rápido e muito saboroso, né? Isso aqui, uma burrata dessa serve aí 2 pessoas aí, no café da manhã, à tarde ou entrada, principalmente entrada. Olha só como o recheio da burrata empanada fica cremoso. É mesmo de dar água na boca. Bom, vamos provar, né, Gerley? Visualmente é muito bonito, parece muito gostoso. E no paladar, olha, é uma delícia. A burrata é um queijo cremoso, é de origem italiana, mas agora passou a ser bem brasileira também, né, Gerley? Deu água na boca mesmo. E a festa do Divino Pai Eterno em Trindade acabou oficialmente na semana passada, mas para muita gente aqui no estado, os festejos acabaram ontem. É que os fiéis de Catalão se reuniram para rezar um terço em honra ao Divino Pai Eterno numa fazenda. As orações fazem parte de uma tradição. Em frente à gruta, diante da imagem do Pai Eterno, oração e cânticos. Muita gente se reuniu para prestar as homenagens ao Divino Pai Eterno numa fazenda em Catalão. Esse foi um momento de fé entre amigos. Eu sou muito devota do Divino Pai Eterno e todas as graças que eu pedi para ele eu alcancei. O terço do Divino Pai Eterno é rezado há quase 70 anos aqui na fazenda. O início da tradição foi porque uma pessoa da família que organiza essa festa passava por um momento delicado de saúde. O meu avô paterno, vinha passando um momento muito difícil, então o meu bisavô materno aconselhou meu avô a que fizesse um terço em homenagem ao Divino Pai Eterno. E assim as coisas começaram a prosperar para o meu avô. E aí nós damos seguimento a todo ano, há quase 70 anos, a essa tradição, que vai passando de geração por geração. Eu acho muito bom, acho muito importante que meus filhos reúnem, ficar junto com os amigos, com a família. É um momento importante da gente estar junto. Os mais velhos são exemplos de muita fé para os mais novos, quem vão manter a tradição viva. A gente vai tentar manter o máximo que a gente puder essa tradição para o resto dos anos. Depois de alimentar a alma, os fiéis participaram de um almoço. Eu peguei aqui salada, uma farofinha. Olha, o cheiro tá bom, o sabor deve estar melhor ainda. Tá, com certeza, que deve estar uma delícia. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte. Para você, uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.